essa apresentação, né? Aqui nós temos, eu botei uma capa, né? E eu achei essa capa bem interessante porque essa figura, ela é uma figura de uma barragem, né? E essa barragem aqui, ela tem um sumidouro, né? Então, todo o cálculo da estrutura dessa barragem, dos centros de massa, né? A parte estrutural dela, ela envolve o cálculo integral. Projetar esse sumidouro aqui, o cálculo desse volume, envolve o cálculo integral, né? Envolve equações diferenciais, envolve o entendimento de derivadas. Então, isso aqui é uma visão, vamos dizer assim, viva do assunto que é a nossa disciplina. Tá? Bom, então, esquema semanal. Como vai funcionar o nosso esquema semanal? Se nós estivéssemos lá na FTech, ele ia funcionar de uma forma, aqui ele vai funcionar de uma forma adaptada. Se fosse lá na FTech, ele ia ter pré-aula, aula e pós-aula também. Como é aqui, ele vai ter aula e pós-aula. Tá? São esses três, esse é o esquema semanal da disciplina. Tá? Então, o que é a pré-aula? A pré-aula, né, ela introduz o assunto do dia. Nós temos um assunto e ela vai introduzir. Como eu vou fazer essa introdução? Pelos vídeos do portal Avagem. Lá no portal Avagem, você tem uma videoteca que tem uma série de vídeos. Esses vídeos vocês podem acessar à vontade, mas vocês têm que ter esse acesso, tem que ter esse login. Quem fez cálculo 1 semestre passado, certamente tem esse login, porque o professor também usava o portal Avagem. Né? Quem foi meu aluno em geometria analítica semestre passado, tem, com certeza. Ah, mas quem veio de outra instituição, não fez cálculo 1, enfim. Tem outras situações. Essas pessoas que não têm o login do portal Avagem têm que entrar em contato, porque sim, semana que vem eu vou fazer questionários sobre os vídeos do portal Avagem. Essa semana não teve. Não teve porque não sabia se todo mundo tinha ou não tinha. Deixei lá uma ou duas videoaulas para vocês. Acho que são bem interessantes e importantes vocês assistirem aquelas videoaulas, mas quem não teve acesso, assim que tiver, assista. A partir de semana que vem, eu vou passar a fazer um questionário. Sim, questões. São questões rápidas, não tem grande filosofia ali em cima daquelas questões. Tá? É um questionário de introdução. Para verificar se você assistiu o vídeo, se você teve esse primeiro contato. Certo? Juntamente com a atividade pré-aula, tem o chatzinho de abertura, né? O chat de abertura 19 e 15. Eu entro no chat, tiro dúvidas da pré-aula, proponho outras dúvidas também, né? Dou avisos gerais, enfim. Esse horáriozinho sempre vai ter um chatzinho ali. Tá? E os slides de aula. Os slides de aula também são uma atividade pré-aula. Tá? Eu deixo lá os slides. Assim que eu termino de organizar o roteiro da aula, eu disponibilizo o roteiro em slides já lá. Eu acho interessante o aluno, vocês aí, verem o que vai acontecer na aula. Tá? Ah, não consigo, mal tenho tempo de ver os vídeos e responder o questionário. Ainda quer. Eu não quero que você. Eu deixei lá, se você puder, ok. Se não puder, não deu. Né? Ou seja, existem coisas que eu disponibilizo para quem pode. Né? Olhar previamente os slides, fique à vontade. Eu acho importante. Fale. Essa pré-aula é postada uma semana antes da aula? Como é que é? Não, eu posto geralmente 2 ou 3 dias antes. Tá, não, só para saber mesmo. Então tem tempo para olhar se... Tem tudo. Assim, eu posto primeiro os slides. Né?
É geralmente 3 dias antes. Eu acho que o primeiro, eu não lembro o que eu faço primeiro, mas eu acho que o primeiro eu posto os vídeos, depois o questionário e depois os slides. Ou eu posto os slides e depois os vídeos, eu não sei. Mas geralmente em 3 dias antes eu tenho ideia de 48 horas que vocês têm para fazer o questionário. Tá? Sempre ele está 48 horas à disposição de vocês. Tá? Então não precisa ficar atordoado. E além do mais, que é um questionário rápido, não é um questionário mais elaborado. Né? As aulas. Né? As aulas síncronas. É uma palavra nova, né? A palavra síncrona. Então, as nossas aulas síncronas, que as aulas síncronas, só para deixar esclarecer as dúvidas técnicas da nossa modalidade de ensino. Nossa modalidade de ensino é presencial, não é EAD. Porque, mas aqui o senhor está. Não, está em aula síncrona, isso aqui é presencial. Tá? Vocês estão na minha frente, vocês estão agora. Eu estou na frente de vocês, vocês estão na minha frente. Tá? Presencial. Por causa dessa sincronidade. Bom, né? Ou seja, não é EAD. EAD é diferente, é outra coisa. Então, as nossas aulas, elas ocorrem em 3 momentos, em 3 lives. As lives das 19h20, 20h20 e 21h20, certo? Então, essas 3 lives ocorrem com tempo de 40 minutos, que é o tempo do Zoom, o prof não fez a assinatura do Zoom, né? E o prof não fez a assinatura do Zoom, então 40 minutos. E esses intervalos, eles são estratégicos. Por quê? Porque nesses intervalos vocês põem a mão na massa. É a hora de fazer exercício, é a hora de fazer conta, é a hora de ver tudo que foi feito, né? Eu vou falar, apresentar coisas, apresentar, e você vai ficar olhando. Tá? Então, nesses 20 minutos de intervalo, você vai fazer alguma coisa. Vai resolver um exercício, né? 1, 2, 3, enfim. É a hora de pôr a mão na massa. Na volta, geralmente não, sempre, eu corrijo, vamos dizer assim, nivelo as coisas, certo? Bom, o pós-aula. O pós-aula são atividades que são posteriores à aula. Toda semana tem uma atividade. Toda semana eu vou deixar um questionário. Esse questionário, sim, não é um questionário pré-aula, um questionário maior, um questionário com questões mais elaboradas, questões mais que você vai pensar mais, né? E ele pode ser um questionário de marcar ou um arquivo, um envio de arquivo. Eu vou fazer praticamente tudo que eu fiz semestre passado em cálculo 2, o grau A, a maioria das atividades são questionário. Tá? Acho que o grau B é que tem mais envios. Mas o grau A tem mais questionários. O que mais? Tá. Então, tá. Então, temos os questionários. Bom, plano de ensino. Ele já está lá no Moodle, acho que todo mundo já deu uma olhadinha no plano de ensino. Então, conteúdo da disciplina. Qual é o que nós vamos trabalhar? Os 2 assuntos. Simples. 2 assuntos. Um assunto por grau. Funções de 2 variáveis. As derivadas parciais, ou seja, as derivadas parciais. Semestre, o grau A todo é das derivadas parciais. Né? Mas tem a total. É tudo a mesma coisa, gente. Derivada total, direcional, é tudo a mesma coisa. E tudo é função de várias variáveis. Então, o grau A, para mim, ele é a revisão do cálculo 1. Tudo que vocês veem em cálculo 1, volta no grau A. Tá? Tudo. Bom, precisa saber derivar? Precisa. É a mesma derivada. Precisa saber de máximo, vai aparecer máximo e mínimo. Probleminha de vai aparecer probleminha de taxa. Tudo aquelas coisinhas que vocês viram lá vai aparecer. Regra da cadeia. Regra da cadeia, então, nem se fala. Tudo aparece no grau A. Né? Então, é a hora de fazer a revisão do cálculo 1.
Vai chegar a cair limites também, professor, fazer as assíntotas ali? Não. Assíntotas laterais, horizontais? Bom, aí tem no grau A não, mas no grau B sim. Assim, o grau B, esse assuntinho que está falando, cai aqui, ó. Integral impróprio. Né? Opa. O grau B são as integrais. Aí a gente vai estudar as técnicas de integração, integral impróprio, que daí entra uns limites, aquelas coisas todas. Todas não, né? Só um pedaço dos limites. A gente vai fazer bastante problemas de aplicação, problemas de área, volume, valor médio, trabalhar com algumas equações diferenciais simples, enfim. Esse é o conjunto de disciplina, é o conjunto de assuntos que nós tratamos na disciplina de cálculo 2, certo? Bom, como nós vamos calcular a nota do grau? A nota do grau, ela é calculada da seguinte forma. Ela é composta com 10% da nota das atividades pré-aula, ou seja, 10% dos questionários pré-aula. Hoje não teve. Porque eu não sei se todo mundo tem acesso ao Avagem, mas semana que vem, espero que todo mundo tenha acesso ao Avagem, vai ter um questionário lá. Certo? 40% da média das atividades pós-aula, ou seja, 40% das atividades pós-aula. Tá? E essas atividades, então todos os questionários e hoje já tem atividade pós-aula, que daí depende da live, tá? E 50% do questionário. O que é o questionário? O questionário é o equivalente ao que seria a prova do grau, tá? Os questionários, como é que eles são feitos? Eles são feitos a partir de banco questões, ou seja, esse semestre, como o semestre passado já teve, né? Então, esse semestre eu já tenho banco de questões, ou seja, eu vou acrescentar mais questões lá dentro, de maneira que, se eu der 10 questões, eu vou ter um banco, sei lá, de 30 questões. Então, eu vou aleatorizar as questões. Ou seja, a probabilidade do teu colega ter questões parecidas com a tua diminui. Ou seja, talvez ele tenha 3 parecidas com a tua. Enfim. Então, isso é assim o questionário. Além do questionário ser de tempo limitado, e ele só disponibilizar também o resultado ao final do tempo. Como o questionário ele tem que ficar aberto uma semana, o questionário ele é dividido em 2 etapas. A etapa de 4 dias e a etapa de 3 dias. Se porventura você não tirou 7 no questionário, você pode fazer uma recuperação. Né? Então, vamos supor que o aluno tirou 5,5. Aí vamos botar aqui na fórmula. 5,5. 5,5 é maior que 7? Não. Então ele cai aqui. Então ele vai fazer o questionário de recuperação. Tá. Aí ele vai fazer o questionário de recuperação. Aí no questionário de recuperação ele vai tirar 10. Tá? Então, a nota final dele vai ser 10? Não. A nota, então, esse 5 ele vai entrar aqui, esse 10 vai entrar aqui, e a nota final vai ser 7. Tá? Você vai botar esse 10 aqui, vai botar esse 5,5 aqui, e a nota final vai ser 7. Tá? A nota máxima vai ser 7. A recuperação, ela tem o objetivo de recuperar conteúdo, não recuperar nota. Tá? Ou seja, se tem uma atividade de recuperação, acho importante para que você faça aquela oportunidade de reconectar certas coisas, certos conteúdos. Tá? Dá uma recuperadinha na nota, mas não é algo assim que tire 6, por exemplo, né? A média 6, consiga fazer uma atividade de recuperação 10, consiga escapar lá diante do grau C, por exemplo. Né? Enfim, mas é importante vocês retomarem aqui as recuperações. Então aí vai fechado aí uma semana de atividade.
Bom, então, exame grau C. O exame grau C, ele ocorre, né, se vocês tiram a média grau A, grau B menor que 7, então vocês vão para um exame. Para passar no exame, precisa tirar 5, né? Se a tua média grau A, grau B for entre 5 e 9. Ou precisa completar uma média 5, se a tua média grau A, grau B for menor que 7. Bom, então vocês já estão cansados de saber, né? Não deve ser novidade mostrar isso. Mas se alguém, se isso ainda não ficou claro, a gente conversa direitinho isso mais adiante. Tá? Bom, esse é o esquema básico de como as coisas vão funcionar. Tá? Como a gente vai calcular as notas de vocês, eu sempre disponibilizo as planilhas quando chegarem próximas, eu sempre vou disponibilizar tudo. Tá? Enfim, quem é que chega no grau C? Quem é que chegou no grau C semestre passado? Basicamente, quem não entregava as aulas, quem não fazia aula e também quem ia mal no questionário. Tá? Outra coisa, o questionário de vocês, semestre passado, eu fiz ele para verificar certas coisas. E eu percebi que muita gente ia na conversa dos outros. Tome cuidado, porque eu sei que o grupinho do WhatsApp é a coisa que mais funciona hoje em dia, né? Pro bem e pro mal. Acho que às vezes os grupinhos do WhatsApp em questionário, assim, ele funciona mais pro mal do que pro bem. Porque, enfim, eu via coisas assim que parece que assim, todo mundo ia, né? Ia direitinho para batedor. Então, tome cuidado. Questionem as coisas. Questionem. Acho que vocês vão usar os grupinhos do WhatsApp, vão. Questionem as coisas. Não aceitem de forma passiva. Usem, né, o raciocínio de vocês. Tá? Mas o fulano, ele é o cara que tira notas boas. Pode ser, mas você também é bom. Tá? Não subestime a capacidade de você. Não copie direto. Questione. Tá? Bom, vamos ao assunto do dia, né? Funções. Há várias variáveis. Fale. Qual é aquele aplicativo que tu pediu para baixar lá, o GeoGebra? Eu vou falar dele daqui a um pouco. Tá, beleza. Então agora. Bom, funções a várias variáveis, né? É um assunto que vai perpassar o grau A, né? E o que nós temos? Vocês até agora trataram de funções do tipo y igual a f de x. Quantas variáveis vocês têm? Vocês têm uma variável, vocês têm duas variáveis. Então é a mesma coisa, funções a várias variáveis. Não. Aqui faltaria uma palavra que é independente. Ou seja, há várias variáveis independentes. Aqui nós temos apenas uma variável independente. O y é a nossa variável dependente. Tá? O porquê desse mapinha de curvas de níveis vocês já vão entender daqui a alguns instantes. Bom, vamos lá. Vamos começar esse assunto sempre apresentando essa situação. Tá? Você tem um cilindro, você tem um cone. Né? Você está calculando o volume do cilindro, você está calculando o volume do cone. Bom, eu vejo aqui. O volume do cilindro do cone depende de quais medidas? Quem eles dependem? Os dois volumes dependem das mesmas medidas. Então, o raio, a altura, né? Então, vou fazer o seguinte. Dependem de quem? Dependem do raio, ou seja, então eles dependem do raio e da altura. Então, eles têm fórmulas diferentes, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que o volume
do cone é quem? É uma função do raio e da altura, não é? Ou seja, o volume do cone é uma função do raio e da altura. O volume do cilindro, ele tem outra expressão, ele não é a mesma expressão. É outra expressão. Então, é uma função do raio e da altura. Né? Então, o que a F, o que a letra F, o que a letra G estão indicando? A letra F e a letra G indicam para nós que eu tenho, são expressões distintas. Qual é a expressão para calcular o volume do cone? 1/3 de πr ao quadrado. 1/3 de πr ao quadrado vezes H. Qual é a fórmula para calcular o volume do cilindro? πr ao quadrado H. Então, são expressões diferentes. As duas expressões dependem de quem? Do R e do H. Então, aqui nós temos uma relação de dependência. O volume depende do raio da altura. Então, quais são as variáveis independentes? Quais são as nossas variáveis independentes? As minhas variáveis independentes são quem? O raio, nas duas, e a altura. Ou seja, essas são as variáveis independentes. Porque o volume depende delas. Certo? Então, o volume do cilindro depende do raio e depende da altura. O volume do cone depende do raio e da altura. E eles apresentam o quê? Expressões diferentes. Esse aqui é 1/3 de πr ao quadrado, H, e esse aqui é só πr ao quadrado. Então, como é que eu vou distinguir as expressões? Né? Ou seja, quando eu escrevo F, abre parênteses, R, vírgula, H, fecha parênteses, eu estou escrevendo de forma genérica uma expressão. Ó. A expressão vai ser dependente de R e H e vai se chamar F. É a mesma coisa ali para G. Agora, vamos ver o seguinte. Considere o triângulo retângulo com hipotenusa em X. Escreva, né, Z em função de XY. O que ele está dizendo ali para mim quando eu digo Z? Como é que eu leio isso aqui? Ou seja, isso aqui é Z em função de X e Y. Né? X e Y. Mas como é que eu posso traduzir melhor isso? Né? Ou seja, o Z depende de X e Y. Né? Ou seja, o Z depende do X e do Y. Então, essa função está relacionada a uma relação de dependência. Qual é a relação de dependência do Z com o X e com o Y? Bom, é um triângulo retângulo. Então, o que eu sei? Eu vou partir pelo teorema de Pitágoras. Então, a geometria, eu conheço isso aqui, né? Na geometria, a gente conhece essa relação. Existe essa relação entre x, y e z. A geometria diz isso para nós. Então, eu quero deixar o z dependendo do x e do y. Então, eu posso dizer o seguinte. Que o z ao quadrado é igual a quem? É igual ao x ao quadrado menos o y ao quadrado, né? Então, onde é que eu tirei essa conclusão? Ora, simplesmente eu passei esse y para o outro lado, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas o z, o que acontece com o z? O z, ele não está solito, né? Aqui eu quero z, eu não quero z ao quadrado. Então, se eu quero z, como é que fica? Z é igual a quem? A raiz quadrada de quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Né? Então, olha só. Essa aqui, agora, eu vejo o z depende do x e o z depende de quem? Do y, né?
Só, o Z depende do X e o Z depende do Y. Poderia ter reescrito o X dependendo do Y e Z? Poderia. Poderia ter feito, mas aí o problema está escrevendo, está pedindo isso aqui, né? Então, foi feito isso. Qual foi vamos dizer assim, por onde nós começamos? Começamos pela geometria, né? Que é o Teorema de Pitágoras. Bom, agora, se eu for escrever o perímetro, né? Então, escreva o perímetro em função de x e de y. Vamos ver o seguinte. Então, ele quer o perímetro. Perímetro em função de x e y. Ah, mas o perímetro é a soma. Então, vai ficar x mais y mais z. Ora, mas é em função de x e y. Onde é que está o z? Bom, a gente já sabe quanto é que é o z, né? Então, quanto é que é o z? Então, meu perímetro é quem? X mais y mais, né, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, tá aí. Perímetro escrito em função de x e de y. Né? Eu peguei o resultado anterior, eu já sabia disso. E como eu vou escrever a área em função de x e y? Bom, a área, né? A área é a base vezes a altura. Nesse caso aqui, né, claramente é z vezes y dividido por 2. Mas ele quer a área em função de x e y. Então, se ele quer a área em função de x e y, então vai ficar y, né, x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Então, aqui ó, a expressão, né? Ele quer a área em função de x e y. Aqui. Simples assim. Isso aqui é bem importante a gente ter esse domínio desse tipo de manipulação. Isso sempre aparece por aí. E o professor, depois de cálculo, sempre tem que escutar os outros professores dizerem: ah, mas tem dificuldade com propriedades da potência, não sei o quê. Aqui, a área depende de x e depende de y. Aqui está a expressão da área. O perímetro depende de x e depende de y. O z depende de x e depende de y. Quantas fórmulas vocês usam por aí? Todas as fórmulas que vocês usam têm variáveis de entrada, né? Então, essas variáveis de entrada é o que nós estamos tratando aqui. Quais são as variáveis de entrada para a área? O x e o y. Quais são as variáveis de entrada do perímetro? O x e o y. Bom, nós estamos chegando na hora do intervalo. Na hora do intervalo, eu vou deixar esse trabalhinho aqui para vocês, né? Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai corrigir isso. Então, o que ele está dizendo para nós? Que o volume, né, o volume dessa caixa é 12 metros cúbicos. Como é que eu calculo o volume de uma caixa? Uma caixa que os lados é x, y e z. A fórmula do volume depende de x, de y e z. Né? A fórmula do volume é x, y vezes z. Assim que se calcula o volume de uma caixa. Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos mais adiante. A área. Como é que eu calculo a área de uma caixa? A área total dessa caixa. Né? X, Y e Z. A área total dessa caixa vai ser, né, a base, X e Y, mais 2 vezes a parede XZ, ou seja, 2 vezes a parede da frente XZ, mais 2 vezes a parede ZY. A questão é, ele pede para determinar uma expressão para a área
só com x e y. E agora, José? É a atividade que vocês têm para fazer agora nos próximos 20 minutos. Certo? Então aqui nós encerramos. Uma dúvida no exercício, né? Não considera como a tampa da caixa ali vazia, não tem a tampa. Não tem tampa. É sem tampa. Tem tampa. Isso. Tá. Certo? Então considera uma caixa sem tampa. Tá? Então tá, pessoal. Encerrando a nossa primeira live e retornamos às 20 horas e 20 minutos. E aí eu vou corrigir aquele exercício ali. Certo? Então, bom exercício para vocês. Até daqui a pouco.